Ok, irmãos, vamos dar seguimento aqui à nossa série, livro de Gênesis. Estamos hoje na terceira etapa da nossa jornada aqui por este livro tão importante, tão rico, que nos ensina tantas coisas que são fundamentais à nossa fé. E hoje nós vamos ler a porção que vai do verso 8 até o verso 24, enfim, até o final do capítulo 3. Nós precisamos dividir o capítulo 3 em duas partes, porque se nós fôssemos lidar com todo ele de uma vez, ia ficar muita coisa, pouco tempo para falar sobre muita coisa importante, então nós acabamos fazendo essa divisão, que não é uma divisão 100% aprovada, mas que foi necessária para esse momento. Muito bem, então, no domingo passado nós ouvimos o texto que vai dos versos 1 até o verso 8, que apresenta a cena que antecede o texto da nossa perícope nessa manhã, dando o pano de fundo para a gente compreender o encontro entre Deus e o casal, que é descrito aqui entre os versos 9 e 24. E a narrativa se abre com a entrada da serpente, que é descrita como o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia criado. Ela provoca a mulher num diálogo tentador, ao questionar ali a palavra divina, e o ataque que ela faz não nega frontalmente o mandamento de Deus, mas o distorce. E essa é uma das habilidades que o diabo tem, de distorcer a palavra de Deus. Ele não a confronta abertamente, mas ele a distorce. E não se enganem, irmãos, ele continua fazendo isso hoje muito bem. E muitas pessoas têm sido enganadas por isso, mesmo ouvindo o que teoricamente seria a palavra de Deus. Então, ele semeia dúvida a respeito do caráter de Deus, e a mulher, em sua resposta, ela já demonstra pequenas alterações na maneira como Deus havia dado a ordem. A ordem que o Senhor deu, qual foi? De todas as árvores do jardim, vocês devem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem dela, certamente morrerão. Então, essa pequena alteração, porque a mulher, quando responde à serpente, ela diz que Deus mandou que eles não comessem e nem tocassem. Então, é um sinal de que a autoridade da palavra de Deus, o peso da palavra, começava a perder terreno no coração humano. E a serpente, então, com a resposta que Eva deu a ela negou abertamente a consequência anunciada por Deus e oferece ali uma falsa promessa de divinização do primeiro casal. Se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E nós vamos ver lá na frente que isso daqui não é uma mentira completa, explícita, ela é uma mentira implícita. E nós vamos ver isso. O verso 6 vai narrar o momento decisivo, quando a mulher vê que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então nós vemos aqui a tripla cobiça, né? Física, agradável aos olhos, estética, né? Ou seja, era agradável, era algo que agradava ao olhar, e também o aspecto intelectual da tentação. Então ela come, dá ao marido, que também come sem resistência, sem questionamento. Imediatamente os olhos de ambos se abrem, mas não com discernimento divino, como prometido pela serpente, mas eles passam a ver a própria nudez com vergonha, ao invés de glória.
E a maneira como o homem tenta resolver isso, o casal tenta resolver isso, né, é por si mesmos, por sua própria conta. Eles tentam resolver sozinhos. Como? Se cobrindo com folhas de figueira, que seria aqui, na nossa percepção cristã, uma autojustificação fracassada e insuficiente. E o verso 8 fecha com o som da voz de Deus no jardim, a hora da brisa da tarde, e esse fato que era antes um sinal de comunhão, agora se torna um motivo de medo, de pavor para o primeiro casal. Então o homem e a mulher se escondem da presença de Deus, e é exatamente nesse ponto, com a humanidade fugindo em vergonha e culpa, que começa a ação narrada do verso 9 e vai até o 24, que mostra Deus vindo buscar aqueles que haviam se escondido. Ok? E aqui vai começar a nossa porção do texto. Mas antes, quero contar uma pequena ilustração que vai nos servir de base para a nossa reflexão nessa manhã. Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima, a cidade japonesa, que foi transformada em uma paisagem de morte em poucos minutos e horas. E um dos cientistas que criaram a bomba, Harold Jacobs, ele chegou a declarar publicamente que por causa da radiação, nada voltaria a crescer em Hiroshima por aproximadamente 70 anos. As fotografias da época mostram um cenário de ruínas carbonizadas, uma terra de morte. Um vale escuro, sem verde, sem vida, sem esperança visível. Mas, no outono daquele mesmo ano, contrariando os cálculos científicos, algumas ervas começaram a brotar e romper o solo carbonizado. E no verão seguinte, em 1946, brotaram os primeiros oleandros em meio às cinzas, e depois de algumas décadas, o oleandro, que é um tipo de arbusto com flores muito coloridas, tornou-se oficialmente a flor símbolo de Hiroshima, uma testemunha viva de que a vida resistiu onde só se esperava morte. E esse quadro, irmãos, ecoa muito bem no que acontece aqui na nossa porção do texto de hoje. Depois da queda, o texto descreve um verdadeiro vale de morte. Deus anuncia que a terra se tornara amaldiçoada. Haveria dor, trabalho penoso, inimizade e o retorno do homem ao pó. Mas é exatamente no meio desse cenário que Deus planta uma promessa. Ele poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência de ambas, e essa descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. E aqui nós temos a primeira promessa messiânica da Bíblia, uma semente de vida escondida dentro do próprio anúncio de juízo. Meus irmãos, Deus, Ele é misericordioso sempre. Mesmo quando Ele opera o juízo, Ele é misericordioso. Você se lembra das palavras de Davi em 2 Samuel 24? Quando ele peca, convocando o censo, e Deus diz para ele: vou te dar uma opção, que escolha você faz? Você quer que eu entregue você nas mãos dos homens? Você quer receber a punição da minha parte? O que você prefere? Ele diz: Senhor, eu prefiro ser colocado em juízo debaixo da tua mão, porque o Senhor, mesmo no teu juízo, o Senhor tem misericórdia. E é isso que nós vemos aqui, irmãos. O homem responde a essa promessa da única forma possível, com fé. Em vez de nomear sua mulher com base no desespero, ele a chama de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes, e Eva significa vida.
Um nome de esperança pronunciado justamente naquele instante em que a morte havia acabado de entrar no mundo. E, ironicamente, Adão, que caíra por rejeitar a palavra diretiva do Criador, agora ele se apoia na palavra de Deus e enxerga a vida onde tudo parecia terminar em morte. Então, assim como o oleandro brotou no solo japonês, contrariando a previsão dos cientistas, Deus planta no meio do vale da morte, aberto pelo pecado, a promessa de uma vida que nenhuma maldição impediria de florescer. Isso nos leva ao nosso texto. Vamos fazer a leitura, versículo 9 até o versículo 24. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta depois. Versículo 8, perdão. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Está dando uma microfoniazinha aqui enjoada, não sei se vocês estão ouvindo aí. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres vivos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, te bendizemos, pois ela está aberta mais uma vez diante de nós. Damos graças por essa liberdade que temos de meditar nela, de crescer com o seu ensinamento, de aprender com aquilo que ela traz e de também podermos amadurecer na nossa compreensão acerca de nós mesmos, da nossa relação contigo, com os outros e com a própria realidade ao nosso redor. Nós te pedimos, dá-nos a tua bênção e a tua direção nessa hora, em nome de Jesus. Amém.
Então, irmãos, como visto, Gênesis 3, 9 a 24 não é uma unidade isolada, ela é a continuação direta dos versos 1 a 8, e a força do drama que se desenrola aqui só pode ser percebida com esses 8 versículos iniciais em mente. Ainda assim, o nosso texto possui um movimento próprio, ele começa com uma pergunta de Deus ao primeiro homem: onde estás? E ele termina com uma porta que se fecha, selando o caminho para a árvore da vida, sob a guarda dos querubins. E entre esses dois polos, Moisés descreve não apenas o que aconteceu ao primeiro casal, mas ao padrão que iria marcar a existência humana, a história humana diante de Deus. E se nós pudéssemos resumir numa única frase o que o autor quer que compreendamos, seria mais ou menos isto: a desobediência rompe a comunhão entre o ser humano e Deus, entre os seres humanos entre si e entre a humanidade e a criação. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus é justo, e é o próprio Deus quem toma a iniciativa de buscar, vestir e preservar a vida daqueles que se esconderam dele, deixando aberta a promessa de uma vida futura sobre o mal. Louvado seja Deus! E entramos nos versos 9 e 10. A nossa passagem se inicia no ponto exato da ruptura. O contexto imediato já está pressuposto, o casal já havia comido do fruto proibido, seus olhos já haviam sido abertos, e nós vimos no domingo passado que esse abrir os olhos não é positivo aqui. É um sinal de que a pureza e a confiança do primeiro casal haviam sido rompidas. E essa ruptura não começou ali nesse momento, mas no verso 6, antes de qualquer coisa acontecer com os olhos do primeiro casal, com os olhos de Eva, a mulher viu e desejou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O seu marido também viu, e estando com ela, ele comeu sem hesitar. O que mostra que a vontade de ambos já havia se voltado contra a palavra de Deus antes que a percepção deles mudasse. Por isso, ao ouvirem ao som da voz de Deus, de Yahvé, no jardim, à tardinha, eles se esconderam entre as árvores. E é nesse cenário, um jardim que antes era espaço de comunhão, livre, e agora se tornou esconderijo, que Deus toma a iniciativa e chama o homem. Onde estás? Ele o busca. Versículo 9. E a pergunta não é geográfica. Deus não quer saber do lugar onde Adão está. Ele quer saber sobre Adão. Ele quer saber de Adão. Ele quer saber do homem. E não é interessante isso, irmãos? Que Deus, mesmo sabendo de tudo que havia acontecido, tendo plena consciência, mesmo assim Ele vai procurar o homem. Esse Deus é um Deus de amor, irmãos. É um Deus de graça, de misericórdia. E milhares de anos depois, nós vamos ver esse mesmo Deus, na pessoa do Filho, dizendo: o Filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido, o que se havia perdido. Ou seja, a busca de Deus por nós é uma busca que se desenrola ao longo da história. A história que a própria Bíblia narra. Então, a posição do primeiro casal, naquele momento, já havia mudado radicalmente. E nós temos aqui a tensão central de toda a nossa sessão aqui, de 9 a 24. A criatura especial, que antes andava livremente com o Criador, agora se esconde dele por medo. As mesmas árvores que antes simbolizavam a liberdade do jardim, agora se tornam esconderijo de quem renunciou àquela liberdade, em favor do cativeiro do medo por causa da desobediência. E, meus irmãos, todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, todas as vezes que nós pecamos,
o primeiro sentimento que nos vem é o sentimento de medo. E a primeira consequência desse medo é o impulso de nos escondermos de Deus. O verso 10 mostra que Adão não ignora o chamado de Deus, ele responde. E a sua resposta é a primeira confissão, ainda que parcial, da história humana. Ele diz: eu ouvi a tua voz, eu temi e me escondi. 3 verbos que revelam a inversão completa da relação original. O medo é a primeira emoção nomeada em toda a Bíblia e não é acidental que apareça logo após a queda. Antes, a voz de Deus era um convite à comunhão. Agora, é motivo de pavor. Deus mudou? Não. Mas o homem mudou. O casal mudou. Então Adão não diz, temi porque desobedeci. Ele não fala isso. Ele diz, eu temi porque estava nu. Ele nomeia o sintoma, mas não nomeia a causa. Percebe como a gente foge? A gente escapa. Nós somos dissimulados desde o princípio, irmãos. Uma confissão que descreve a consequência sem alcançar a raiz do problema, preparando o terreno para 2 perguntas seguintes. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore? Versículo 11, a seção seguinte. Deus faz essas 2 perguntas a Adão. E cada uma extraindo mais implicação da desculpa anterior. Quem te mostrou que estavas nu? Não é a pergunta sobre a percepção de Adão. Deus questiona aqui a origem dessa nova consciência da vergonha que eles 2 estão nutrindo. Então, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? É a pergunta cuja resposta Deus já sabe. A sua função é conduzir Adão à confissão explícita e não extrair informação nova. Mas ao invés de confessar, Adão responde acusando. Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu da árvore e eu comi. 2 movimentos numa só frase. Ele culpa a mulher e indiretamente culpa o próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste. Não é? Então, a ironia é evidente, irmãos. Aquele que havia sido chamado a proteger e liderar a sua esposa em amor e graça, agora ele se esconde através dela diante do julgamento. Em seguida, Deus se volta à mulher, que é isso que fizeste? E ela transfere a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E esse movimento em cadeia, né? Deus indiretamente acusado por Adão, o homem acusando a mulher acusando a serpente, ele expõe o verdadeiro conflito que é descrito aqui, não apenas o pecado já cometido no verso 6, mas a exposição de suas consequências relacionais. A comunhão que antes unia o casal, quando a mulher é criada, lá no verso 23 do capítulo 2, Adão diz, agora sim, essa é osso dos meus ossos, que contentamento, que alegria, estamos juntos. E agora, foi a mulher que tu me deste. Que diferença não, irmãos? A confiança diante de Deus também muda, porque cede lugar à evasão, à fuga. Nenhuma das respostas é mentira. A serpente, de fato, enganou. No capítulo 8, do Evangelho de João, Jesus, ele fala algo sobre o diabo, dizendo que ele é mentiroso desde o princípio. E o apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 11, 13, ele diz que teme, aliás, 1 Coríntios 11, 13, ele diz que teme
que a serpente engane os coríntios como enganou Eva. Então, esse episódio aqui, ele ficou marcado e ele vai ser um referencial para a Bíblia toda. Porque esse engano foi um engano consentido, foi um engano admitido livremente no coração de Eva por causa da cobiça. Então, ela ofereceu o fruto, mas nenhum dos envolvidos assume responsabilidade pessoal diante de Deus, dizendo, Senhor, sim, nós aceitamos quando não deveríamos. Não, eles não fazem isso. Eles se acusam mutuamente. Esse é o primeiro reflexo do coração humano caído, repetido incontáveis vezes ao longo da Escritura e da nossa própria experiência até hoje, irmãos. Não é isso que fazemos? Fugir da nossa responsabilidade, transferir a responsabilidade para os outros. Me lembro de um amigo que hoje nós não temos mais contato, perdemos há muito tempo, mas na época ele tinha 4 filhos. E aí depois ele fez uma cirurgia, mas ele não guardou repouso, né? E daqui a pouco a esposa dele estava grávida de novo do 5º filho. E aí um dia ele frequentava uma determinada igreja e ele chegou para mim e ele falou assim, rapaz, se não fosse esse monte de criança, eu era uma bênção na mão de Deus. Ele falou para mim. Eu falei, rapaz, tomara que Deus não ouça o que você está falando. Eu acho que ele não vai ouvir não, porque é tão estúpido o que você está dizendo que eu acho que ele nem vai escutar. Ou seja, nós sempre temos alguém para culpar pela nossa negligência, pela nossa falta de empenho, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de perdão. Nós sempre culpamos alguém. Eu sou bom, o que me estraga são os outros, né? O que me dificulta a vida é sempre o outro. Então, irmãos, esse é o processo que até hoje se manifesta na vida de todos nós. E depois de ouvir as 2 respostas evasivas, Deus não faz mais nenhuma pergunta. Ele profere uma sentença. Primeiro a serpente, versículos 14 e 15. Ela vai se arrastar sobre o seu ventre durante toda a sua existência. Depois a mulher, versículo 16. Aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E depois ao homem, versículos 17 e 19, com implicações à própria terra da qual ele foi tirado. E aqui há muita coisa interessante para a gente pensar, irmãos. Veja que cada julgamento atinge a própria esfera de atuação de cada um. A serpente, Deus decreta humilhação física e permanente. O versículo 15 é a parte mais forte dessa condenação. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, essa talvez seja a sentença mais importante de todo o Antigo Testamento. Esse versículo, que é chamado de proto-evangelho, contém dentro da própria sentença de condenação a primeira promessa de redenção. Viria da descendência da mulher alguém que esmagaria de modo decisivo o poder da serpente, a um custo pessoal. E é exatamente aqui que nasce o título do nosso estudo. No meio do vale da morte, a morte que a queda abriu, Deus planta a promessa da vida que a árvore proibida jamais poderia oferecer. Então a mulher, Deus anuncia dor multiplicada na gravidez e acrescenta algo sobre a relação dela com o marido. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O termo hebraico para desejo é um termo raro. Ele acontece aqui e em uma ou outra ocasião, muito raramente ele aparece, mas especialmente ele aparece no versículo 7 do capítulo 4. E isso é interessante porque é justamente a mesma palavra que descreve o desejo do pecado de Caim.
o pecado de dominar Caim, sugerindo que a queda distorce a própria relação conjugal, o que era liderança amorosa e cooperação, lá nos versos 18 a 24, agora torna-se palco de disputa por controle. A vocação do homem como cabeça do lar em si não nasce aqui como maldição, mas aqui ela é distorcida, porque uma inimizade foi semeada no coração do propósito original, com a atitude do casal de ter cedido à tentação da serpente. Antes, tudo era muito bom. Agora, a relação do homem com a mulher se tornou uma relação inamistosa, uma relação de competitividade. Então, aqui, meus irmãos, é que nasce o feminismo. Aqui é que nasce o machismo. Aqui nasce o desejo do homem de dominar a mulher, de se impor a ela como o seu dono. E aqui nasce também o desejo da mulher de resistir a esta opressão. Percebe? Então, meus irmãos, Deus não criou o machismo. Deus não criou o feminismo. Fomos nós que criamos, com a nossa desobediência. Ao homem, a maldição recai sobre a terra, Adamá, cuja raiz é a mesma do termo Adão, né? Adão não é um nome, é um significado, porque ele foi tirado da terra, ele está ligado ao pó. O trabalho, antes fonte de realização, como nós vemos no verso 15 do capítulo 2, agora torna-se suor e espinho, até que ele retorne ao pó de onde foi tirado. É interessante aqui, irmãos, como se Deus estivesse devolvendo uma mercadoria com defeito, sabe? Você foi tirado do pó, mas você fez uma besteira tão grande que eu vou te devolver para o mesmo lugar de onde eu te tirei. É uma rejeição e uma reprovação. Mas não é uma reprovação definitiva. É uma reprovação provisória. Nós sabemos. Mas a coisa já estava posta ali. A mortalidade anunciada em 2,17 começa aqui a se manifestar como processo concreto. Então a maldição da terra, enfim, atinge o homem simbolicamente em 3 dimensões da sua identidade. Primeiro, na sua origem, ele é Adamá, tirado da terra, personificado, né? Ferir o solo é ferir a matéria-prima da qual ele mesmo foi tirado. Também na sua vocação, seu propósito era exercer domínio fecundo e cultivador, Gênesis 1:28 e 2:15. Agora o solo resiste, espinhos, cardos, suor, e a própria tarefa que definiu seu papel como a imagem de Deus agora é frustrada, porque ele não consegue mais dominar a terra. E então aqui o seu destino também muda, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A mortalidade humana é anunciada precisamente como reversão do ato criador, do versículo 7 do capítulo 2. Ali, pó mais fôlego de vida é igual a ser vivente. Aqui a morte é o fôlego que se retira e o que resta é apenas o pó. É uma inversão. A terra não é apenas o cenário do castigo, irmãos, ela é o espelho da identidade do homem. Ferir a terra é uma sentença que reverbera diretamente sobre quem é o homem, o que ele faz e para onde ele vai. Pó. Somos pó. Nós vamos ver lá no Apocalipse a menção a esse mesmo texto que promete que o homem voltaria ao pó, não é? Então, chegamos aos versos 20 e 21. Diante das sentenças tão graves aqui, seria natural esperar então o quê? O desespero. Mas o verso 20 registra um dos gestos mais surpreendentes de toda a narrativa. Chamou Adão a sua mulher, Eva,
porque ela era a mãe de todos os viventes. Em vez de nomeá-la com amargura, Adão pronuncia o nome de esperança e de futuro. Viventes, não mortos. Se nós seguíssemos a sequência lógica do texto, a passagem deveria dizer: chamou Adão a sua mulher, morte. Combinaria com tudo, não é? Mas ele chama a sua mulher, Eva. Isso aqui, meus irmãos, é um gesto de fé. Não me pergunte agora se Adão foi salvo. Depois que terminar aqui a gravação, nós podemos pensar sobre isso, mas agora não. O fato é que isso foi um gesto de fé, irmãos. Adão crê na palavra de Deus que ele acabou de pronunciar no verso 15. O homem que caíra por rejeitar a palavra diretiva do Criador, como já dissemos, agora ele se apoia inteiramente na mesma palavra, confia na promessa, e esse é o primeiro ato de fé registrado na Escritura depois da queda. Então Deus responde a esse gesto de fé com um gesto de graça. Fez também o Senhor túnicas de peles com que os vestiu, versículo 21, substituindo a cobertura frágil de folhas de figueira por uma provisão que ele mesmo confecciona à custa da primeira morte pressuposta, registrada na Bíblia. Porque não julgamos que Deus tenha sido tão cruel a ponto de tirar a pele de um animal vivo, não é? Então julgamos que o animal tenha sido morto. É importante notar com honestidade, inclusive, que o texto não emprega vocabulário sacrificial técnico, nem afirma explicitamente uma expiação. O que ele mostra, irmãos, é um padrão que a Escritura vai reproduzir e desenvolver de forma cada vez mais explícita, até culminar nas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Porque o esforço humano não pode cobrir a sua própria vergonha. É insuficiente. A cobertura que de fato expia o pecado vem de Deus e tem um custo. Ela é graça, mas ela não é de graça. Amém? E chegamos aos dois versos finais, 22 a 24. E aqui o texto ele se encerra com um movimento que à primeira vista parece apenas mais um julgamento. Deus expulsa o casal do jardim e coloca querubins com espada flamejante a guardar o caminho da árvore da vida. Versos 22 a 24. Mas será que esse é um gesto de juízo ou de misericórdia, irmãos? Quantos aqui já acompanharam um paciente terminal que custou muito a morrer? Quantos já tiveram a oportunidade de acompanhar? Quando a gente acompanha uma pessoa assim que está sofrendo muito, qual é a ação de misericórdia que nós esperamos para aquela pessoa? Que ela descanse. Que aquele sofrimento acabe. Porque nós oramos pela cura, mas a gente vê a pessoa ali definhando em cima de uma cama, sofrendo, doendo, chorando, sem nenhuma esperança, morrendo um pouco a cada dia. Nós oramos e dizemos: Senhor, nós temos pedido a cura, mas Senhor, faça a tua vontade. Se é teu propósito, dá descanso a essa vida, que assim seja. Agora você imagine uma pessoa vivendo eternamente nessa condição. Como seria? Então pergunto de novo. O fato de Deus ter fechado o caminho para a árvore da vida e ter impedido que o homem pudesse viver eternamente no pecado, foi um gesto de juízo ou de misericórdia? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. O verso 22 ecoa a promessa da serpente, no verso 5, sereis como Deus, por isso nós falamos lá atrás, que era uma mentira relativa,
Porque aqui o próprio Deus diz: eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Só que não nos termos em que a serpente havia anunciado. Porque o casal não se tornou divino, continuou sendo apenas pó. E agora recebeu um conhecimento para o qual ainda não estava destinado a receber. Isso não confirma o que a serpente disse, que ela estava certa, quando ela diz que eles iam conhecer o bem e o mal. Não é onisciência aqui, mas é a pretensão de determinar por si mesmo, a parte da palavra de Deus, o que é certo e errado. O casal não adquiriu sabedoria divina. Adquiriu, sim, uma experiência trágica dessa autonomia por dentro da própria transgressão, através da vergonha e do medo. E é por isso que Deus veda o acesso à árvore da vida, para que eles não estendam a mão e tomem também da árvore da vida e comam e vivam eternamente como pecadores. Então, se o homem já pecador e separado da comunhão com Deus comesse da árvore da vida, a sua condição de rebelião seria eternizada, sem possibilidade de redenção. A expulsão, portanto, não é apenas punição, é também proteção, irmãos. O caminho de volta ao jardim está fechado, mas não sem esperança, e não definitivamente. A mesma escritura que começa com uma porta guardada por querubins, termina em Apocalipse 22, com a árvore da vida novamente acessível aos que foram lavados no sangue do Cordeiro, o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Então, o fechamento da árvore da vida, do caminho da árvore da vida, o fechamento do jardim não foi um adeus, foi um até breve. Até breve para Deus, evidentemente. E a conclusão, irmãos, assim como em Hiroshima, a vida insistiu em brotar em um solo que os cientistas já consideravam morto para sempre. Deus também, em Gênesis 3, ele planta em pleno vale da morte, aberto pelo pecado, juízo, dor, trabalho, penoso, expulsão. No meio disso, ele planta uma promessa irrevogável de uma vida que nenhuma maldição poderia impedir de florescer. O Novo Testamento traz o testemunho do cumprimento dessa promessa. Paulo contrasta Adão e Cristo, dizendo que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de um só veio a justificação e a vida. Romanos 5, 12 a 21. Em 1 Coríntios 15, ele também faz esta comparação de Jesus como segundo Adão, dizendo que o primeiro foi feito alma vivente, mas o segundo, espírito vivificante. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, ele vai declarar que Cristo participou da carne e do sangue para destruir pela morte aquele que tinha o poder da morte. Cumprindo a inimizade anunciada em 3,15, Jesus esmagou a cabeça da serpente, mas ele também foi ferido. Então, as três rupturas expostas em nosso texto, com Deus, com o outro e com a criação, são exatamente as três rupturas que a obra de Cristo vai reconciliar. Veja comigo em Colossenses capítulo 1, e aqui nós já vamos partir para concluir. Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 22. Porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus,
E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. O apóstolo Paulo, ainda terminando a carta aos Romanos, capítulo 16, ele faz uma promessa. Ele diz: irmãos, fiquem firmes, porque em breve, o que vai acontecer? Deus esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Ainda hoje, escondidos pela vergonha e pelo medo, nós somos exatamente os que Deus está buscando. Aqueles a quem Ele veste com a sua justiça, que só Ele pode prover, aqueles que Ele chama a viver com Ele em esperança, porque a vitória final sobre o mal já está garantida em Cristo Jesus, irmãos. E aqui eu quero deixar 3 aplicações breves para nós orarmos. Pensando na nossa relação com Deus. Assim como Adão se escondeu por vergonha e medo, também nós temos formas contemporâneas de nos esconder de Deus. Nós evitamos a oração, evitamos a comunhão. Essa história de desigrejado, o nome real disso é fuga, irmãos. Fuga. São formas contemporâneas de nos escondermos. Fugimos da confissão do pecado. Nos esquivamos da leitura diária da Bíblia, porque dizemos que não temos tempo. Nos esquivamos de servir a Deus, porque não temos tempo. Estamos ocupados demais. E a pergunta de Deus para nós continua: onde estás? Onde você está? Se o Senhor perguntasse para você nesta manhã, você que tem se escondido de Deus de alguma forma, se Ele pergunta para você, onde estás? Qual seria a sua resposta? Você seria sincero e diria: Senhor, eu tenho me escondido porque eu não tenho confiado na Tua palavra, porque eu não tenho feito aquilo que eu deveria fazer para Ti, porque eu não tenho respondido ao Teu amor da forma que devo, porque eu tenho sido ingrato, porque eu tenho sido indiferente. Nós que nos escondemos atrás de evasivas, Senhor, eu não perdoo por isso, por aquilo, porque o pecado que foi feito, praticado contra mim é grande demais, porque o Senhor não sabe o quanto eu sofro, porque é isso, porque é aquilo. Ou nós diríamos: Senhor, eu não perdoo porque meu coração é duro, porque eu ainda não me converti realmente, porque eu ainda não entendi que o tamanho do pecado que eu cometi contra o Senhor e fui perdoado é infinitamente menor do que qualquer pecado que alguém possa cometer contra mim. Por isso não tenho desculpas. Meu coração é duro. Então quebra, Senhor. Então, irmãos, a pergunta continua e o convite continua. Se você é alguém que já crê, que você responda hoje ao chamado de Deus sem se esconder mais. Se ainda não crê, saiba que o mesmo Deus que tanto amou o primeiro casal e nos amou neles a ponto de ir atrás do homem escondido no jardim, é o Deus que em Cristo, com o mesmo amor, vem nos buscar. Nós que ainda vivemos escondidos por medo ou por vergonha. No segundo nível, no nosso relacionamento uns com os outros, o primeiro impulso de Adão e Eva foi transferir a culpa de não assumir a responsabilidade.
E esse mesmo padrão aparece em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossas relações na igreja. E para isso também nós precisamos de arrependimento, irmãos. Se você já crê, reconheça onde tem falhado por causa da dureza do seu coração. Você que tem falhado porque se tornou um acusador, ao invés de procurar a reconciliação. Busque ativamente restaurar o que está rompido. O Evangelho não é apenas uma questão de restaurar a nossa relação com Deus, mas ele possibilita relações humanas reconciliadas também. Algo que a nossa mera tentativa, como folhas de figueira, jamais vai poder produzir, irmãos. Um presente não substitui o pedido de perdão. O silêncio não resolve as diferenças. O que resolve é graça, é misericórdia, é amor, é compaixão. E por fim, a nossa relação com a criação e o trabalho. Que aqui vai da maldição à esperança. O trabalho penoso e as dores da vida não são sinal do abandono de Deus, irmãos. Mas fazem parte de uma criação que, segundo Romanos 8, geme aguardando a redenção. E essa espera tem esperança certa. Se você já crê, deixe que o cansaço e a frustração diante de um mundo que não funciona como deveria, apontem para a esperança da restauração final, não para o desespero. E se você ainda não crê, saiba que esse mesmo cansaço encontra no Evangelho não apenas explicação, mas encontra solução. A solução prometida lá no princípio, que já se manifestou em Cristo Jesus. Então, quando você sair de manhã para trabalhar, ou quando você iniciar o seu trabalho diário, faça isso com alegria, com regozijo. Trabalho não é maldição, irmãos. A maldição afetou o trabalho, mas o trabalho não é maldição. O trabalho é bênção. O nosso patrão não é Faraó. Ele não é o diabo. É só um homem que não sabe tratar as pessoas, porque nunca se converteu. Quem sabe se você orar por ele, ao invés de chamá-lo de Faraó, ele pode se converter e melhorar a sua relação com você. Basta que a gente mude a nossa maneira de encarar a realidade e a nossa atitude em relação a ela, não é verdade? Então, desde que Cristo veio ao mundo, irmãos, nós não temos mais inimigos, porque Jesus nos disse para amá-los e orar por eles. Difícil, né? Por isso que Jesus morreu na cruz, irmãos. Porque não era para nós, era para Ele. Só Ele pôde fazer. O que nós temos que fazer é apenas responder aquilo que Ele já fez. Amém? Curva essa cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, por esta oportunidade a mais que o Senhor nos acrescenta de meditarmos naquilo que ela diz. Agora, Senhor, aplica aos nossos corações convenientemente tudo aquilo que aprendemos. Que o Teu Espírito nos ajude a guardar a Tua palavra e a pôr em prática o que aprendemos nessa manhã. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado e na vida de cada uma das pessoas que ainda vierem a ouvir esta palavra, esta reflexão, o Teu poder se manifeste, haja mudança, transformação de vida para a glória e para a honra do Teu nome e para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.